Olá, meu irmão, paz e bem para você. Meu nome é Stephanie Orno, sou membro da comunidade Paz e Bem. Estamos aqui para mais um programa, 10 Minutos de Fé. E como sempre, vamos rezar pedindo que o Espírito Santo venha sobre nós. Em nome do Pai, do Filho e do Espírito Santo. Vinde, Espírito Santo, e enchei os corações dos vossos fiéis, e acendei neles o fogo do vosso amor. Enviai, Senhor, o vosso Espírito, e tudo será criado, e renovareis a face da terra. Oremos, ó Deus, que instruísse os corações dos vossos fiéis, com a luz do Espírito Santo, fazer que apreciemos retamente todas as coisas segundo o mesmo Espírito e gozemos sempre de suas consolações por Cristo nosso Senhor. Que Nossa Senhora do Perpétuo Socorro possa nos socorrer em nossas necessidades e dúvidas para que tudo que venhamos fazer comece e termine no Cristo. Em nome do Pai, do Filho e do Espírito Santo. Querendo logo dizer que esses 10 minutos de fé, na verdade, é só um aprofundamento que dá para você uma deixa para que você pense, pesquise, aprofunde a sua fé. Nossa intenção não é responder todas as dúvidas. De repente é só dar um pano de fundo, dar de repente uma direção a você. E nos encontros passados a gente vem falando um pouquinho sobre idolatria. E eu te convido a ver os outros programas, a analisar aí no nosso canal que a gente abordou, para que você possa ficar mais inteirado, né, do que nós estamos decorrendo. Eu usava a Sagrada Escritura, dizia que a Bíblia é sagrada, os textos da Bíblia sagrada, que são usados para nos taxar como idólatras, e eu dizia que essa interpretação midrástica, Bíblia contestando Bíblia, não é muito da nossa fé. E hoje eu queria aprofundar mais um pouco do tema, falando dos instrumentos humanos que Deus se utiliza para se manifestar a nós. Naquilo que na fé católica nós chamamos de sacramentais, ou seja, são elementos utilizados, até biblicamente falando, a tradição, ou seja, elementos que Deus se utiliza para se manifestar a nós. O que seria o sacramental? Exemplo, a água. Todo batismo, ele é feito com água. É um sacramental. A água é símbolo de quê? Do Espírito Santo, da pureza, da santidade. Então, o batismo, ele é dado por água. Quer dizer, seja em qual for a vertente de fé cristã, nós somos batizados com água. A água é um sacramental. Não adoramos a água. Existem religiões que adoram a água. Na Índia, existe o rio que é adorado. É tido como um deus. Veja, aqui já toco nesse assunto. O sacramental, como as imagens, eles são totalmente instrumentos de fé e de manifestação por Deus, mas podem se tornar objeto de idolatria. A água, o óleo, que é usado no crisma, que é usado no batismo, que é usado no sacramento da ordem. A tradição cristã protestante também se utiliza do óleo como um instrumento de manifestação de Deus, como um sacramental. E eu até no programa passado, no encontro passado, eu falava de alguns elementos utilizados por Deus. Eu citava o cajado de Moisés, que foi se sucedendo. Eu citava a arca, e dentro da arca existiam elementos, o cajado, existia ali o maná, quer dizer, existiam elementos ali que apontavam para uma realidade. Maná, o pão vivo descido do céu, apontava para Cristo. Eu falava que no Novo Testamento, nós vamos ver que os apóstolos utilizaram sacramentais. E aí eu falava do pano da roupa de Paulo, né, que eram cortados e levavam sobre os enfermos. A sombra de Pedro curava os enfermos. É interessante que Jesus se utilizou de elementos. Jesus, certa vez, ele vai curar um cego, ele cospe no chão, faz lodo. Tem toda uma teologia aí, claro, não é o barro. Mas Jesus um sacramental. Havia naquela época um tanque chamado Betesda. E uma vez por ano um anjo descia, agitava as águas e quem pulasse no tanque era curado. Deus se utilizava de uma piscina para curar. Eu fico imaginando hoje, né? Eu fico imaginando se de repente existisse uma devoção onde uma vez por ano um anjo vinha e agitasse as águas. Isso acontecia. Então, o sacramental ele é totalmente bíblico. E às vezes aqui eu até pego esse viés para falar sobre os templos que nós temos, onde nós temos tantos elementos de fé. As aparições de Nossa Senhora, os santuários marianos, se você for em Fátima, em Guadalupe, em Aparecida do Norte, você vai ver ali inúmeros testemunhos, você vai ver ali pessoas ali
dando seu testemunho de milagres alcançados naquele lugar, né? Através daquela determinada devoção. As pessoas perguntam, é idolatria? Não, simplesmente aquele lugar, a imagem, ou aquele ícone, ou aquele elemento de fé, ele é sacramental. Os milagres eucarísticos, onde nós sabemos que a transubstanciação, ou seja, a hóstia se torna corpo e sangue de Cristo. Ou seja, por que isso? E as pessoas vão lá e veneram inúmeros milagres eucarísticos pelo mundo. É idolatria? Não, são simplesmente sacramentais, instrumentos de fé. Deus se manifestando através da sua criação, porque toda a criação prega, fala de Deus. Olha, se nós nos calarmos, as pérolas clamarão. Quer dizer, é importante, e é muito complexo isso, mas eu aqui estou só te dando uma deixa, que nós temos na nossa tradição católica, nós temos essa fé nos sacramentais. E os protestantes também têm essa fé no sacramental. Vem a grande questão, é uma idolatria? Não, pode se tornar uma idolatria. Claro que pode se tornar uma idolatria. Repito, existem inúmeros casos em que se passou do sacramental para o sacramento. Ou seja, o sacramento na fé católica são 7. São aqueles que... É diferente, nós vamos trabalhar isso nos encontros. Quer dizer, o que é um sacramental? O que é uma imagem? O que é um objeto de devoção? É simplesmente instrumento de Deus. A estola sacerdotal. O padre, quando ele vai no sacramento do matrimônio, ele estende a sua estola sobre as mãos do casal. Quer dizer, ali é um símbolo, aquilo na sua liturgia é um sacramental, a estola do padre, ele usa quando vai se confessar. Quer dizer, é como se Deus se utilizasse de um aspecto e de um elemento humano para se manifestar humano, porque o verbo se fez carne. Ou seja, a nossa fé não é gnose. O que é gnose? É simplesmente uma abstração. Não, a nossa fé não é só transcendência. A nossa fé é imanência. Não é algo abstrato. Nossa fé não é gnose, não. Nossa fé, nós cremos num Deus que é Espírito, mas um Deus que se encarnou. Nós cremos num Deus que não é uma ideia, não, mas um Deus que se manifesta no homem, que se manifesta na sua criação, utilizando a sua criação. É a Bíblia. Eliseu tem um caso de um profeta interessante, a gente podia passar o resto do dia aqui falando. Ele vai lá dentro de um rio e ele coloca a água, sal na água para que a água fique doce. Quer dizer, a gente vai ver coisas até interessantes, como desse tipo, assim, de inúmeros casos em que, se a gente olha, vão ser sacramentais. Quer dizer, está presente na teologia bíblica. Os judeus têm isso muito forte. Vá lá na Terra Santa, você vai ver que os lugares santos, sagrados para os judeus, o Muro das Lamentações, quer dizer, a própria tradição judaica cristã, e o Ocidente é judaico-cristão, ele é cheio de devoções por lugares, por objetos, ou seja, como sacramentais. Então, meu amado irmão, minha amada irmã, vamos pensar a fé católica de maneira sadia, vamos pensar a fé católica de maneira coerente. E até aqui faço um pedido. No nosso desejo aqui, nesses 10 minutos de fé, não é fazer contestação de qualquer outra vertente de fé. Não, nós queremos simplesmente embasar a nossa fé. Cremos, sim, mas por que cremos? A nossa fé é irracional. Repito, aquilo que São João Paulo II diz, não, a fé e a razão, ela caminham juntas. A nossa fé, ela é racional. E ela é tão racional que, repito, não é gnose. A nossa fé não é ideia. A nossa fé, ela não é algo abstrato somente. Não, nós cremos que Deus se manifestou e se manifesta. O verbo se fez carne. Por isso que nós temos os sacramentos, ou seja, é a manifestação de Deus na matéria. Nós cremos no sacramento do batismo, sacramento da ordem, o Padre como persona de Cristo, a transubstanciação, a Eucaristia. Quer dizer, são elementos que para nós é plena convicção de que Deus se manifesta a nós e em nós e através de nós. Aquilo que na teologia você deve já ter ouvido, consubstanciação. O que seria isso? É o divino na substância humana. É o divino que se faz presente no humano com elementos humanos. Nós vamos ver até casos de anjos que tomam forma humana, os anjos que comem com Abraão. Se a gente fosse pensar isso, anjo comendo, como é essa história? Abraão comeu com os anjos. Como é essa história? Ló recebeu os anjos em sua casa e os anjos não passaram pela parede. É como se os anjos tivessem tomado uma forma e entrou. Nós podemos pensar um pouquinho num corpo glorificado, quando Jesus chega diante dos apóstolos e diz, olha, toca aqui, e Jesus come, mas ao mesmo tempo que ele estava ali comendo, ele atravessa a parede. A gente vai ver que é uma teologia muito profunda, essa questão do transcendente no imanente. Bem,
Pensar a fé, como diz São Tomás de Aquino, é uma norma de maturidade teológica. Paz e bem para você, que Deus te abençoe. Espero poder ter te ajudado para que você possa aprofundar a sua fé aí. Que Nossa Senhora das Dores te proteja.